O Brasil é um país muito fechado para o comércio. Sempre foi. Eu vim aqui pensando numa piada de muito mau gosto. Acho que o Brasil deve ser mais fechado do que a faixa de Gaza hoje para o comércio. É desse nível, assim, sabe? A gente não tem relação comercial com quase ninguém, a gente não importa, a gente não exporta, a gente basicamente isolado das cadeias de comércio do mundo inteiro. Então, como você é muito isolado para o comércio, a prior que você tem é que o efeito de uma medida de comércio é pequena. E, no fundo, é o que ela vai ser, muito pequena. Ela não vai afetar a economia brasileira numa magnitude muito expressiva. Em parte, assim, a gente exportou nos últimos 12 meses perto de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. É pouco. Em termos do PIB brasileiro, é algo do entorno de 2%. Sim, a tarifa é uma enormidade, 50%, apesar de que já tinha tarifa sobre aço, já tinha tarifa sobre automóvel, já tinha algumas outras tarifas que estão carved out agora, você tinha tarifa sobre petróleo também, que também ficou de fora, e o principal produto da pauta de exportação para os Estados Unidos é petróleo e combustível. Então, a gente exporta muita commodity, muita, de todos os tipos, e o que não é commodity, seja ela um pouco mais elaborada, aço também é uma commodity, mas tem celulose, tem, sei lá, sucos de laranja, café, carnes e assim por diante. Esses mercados típicos de commodities, a demanda global está lá. Se a demanda americana vai deixar de ser atendida pela oferta brasileira, ela vai ser atendida por outra oferta de algum lugar. E que vai desassistir alguma demanda de um terceiro lugar e que provavelmente vai ser atendida pela produção brasileira ao longo do tempo. Então, tem algum efeito de deslocamento dos mercados. Lógico, tem um custo de adaptação, tem custo de contrato, tem custo de você encontrar o mercado, etc. Então, alguma coisa você deixa de prejuízo, mas são mercados em que você não vai deixar de produzir quase nada por conta desse efeito. E outros fatores que são outros mercados aí de produtos mais industrializados, bens um pouco mais elaborados. E, óbvio, o principal destaque dele é a Embraer, né, que a gente, sei lá, 60% da receita da Embraer vem nos Estados Unidos. WEG, IOSP, empresas que têm, de fato, plantas manufatureiras que exportam para os Estados Unidos, essas aí vão sofrer mais, porque daí não é tão fácil você substituir ou relocar o seu produto. Mas do ponto de vista macro, que essas empresas representam no total do país, vai ser muito pouca coisa. Então, assim, a minha prior no começo era assim, o que é ruim, óbvio, é muito ruim, o efeito sobre a economia deve ser pequeno. Aí, o efeito sobre a economia é pequeno, mas é obviamente negativo, então o crescimento vai ser menor do que seria. Se o câmbio se desvalorizar muito, vai ter um período um pouco mais inflacionário, mas agora com o benefício de já ter visto, sei lá, 2% de câmbio, não faz diferença quase nenhuma, ainda no ano valoriza 11% contra o dólar. Então, assim, do ponto de vista líquido, não vai ser inflacionário estrito sensu. Então vai ser um pequeno downgrade de crescimento ao longo do tempo, com uma inflação que talvez vai ser mais ou menos a mesma coisa, e, assim, impactos moderados a modesto. Onde tem problema? Onde tem mais problema, óbvio, é na questão política. Né? Como é que... Dois problemas. Qual é a reação brasileira à tarifa? Dada a carta do Trump, a carta tem motivações políticas claras. Né? Tanto na questão do Bolsonaro quanto a questão do STF contra, digamos, as big techs, que não são óbvias. Obviamente, não tem nada que o governo brasileiro, mesmo que estivesse intencionado, pudesse oferecer como negociação, porque não controla o STF. O STF é incontrolável. Então, não tem nada que, de fato, você consiga oferecer aos americanos nesses dois quesitos que pudesse ser uma oferta razoável do ponto de vista deles e diminuir a questão. No ponto de vista econômico, você vai eu posso oferecer alguma integração comercial a mais, alguma queda de tarifa, poderia, se você tivesse, mas eu acho improvável. Então, o risco que tem, o risco econômico é escalar as tarifas, né? O Brasil impôs, de fato, uma retaliação, e daí vem a retaliação da retaliação, e o Brasil não tem qualquer leverage, né? Desculpa o anglicismo, não tem qualquer leverage sobre os Estados Unidos. Né? A gente é basicamente irrelevante do ponto de vista americano, em qualquer questão. Nós não temos a estatura chinesa, a gente não tem capacidade de bater de frente, a gente tem que
infelizmente, aceitar e tentar negociar e tentar entrar numa pauta comum que seja do benefício próprio para tentar ter algum efeito líquido menos negativo. E daí, óbvio, isso é uma incerteza e é um risco de a gente continuar nessa trajetória que é uma corrida para o poço. As primeiras indicações do governo são razoáveis, assim, tipo, comedidas. Vamos estabelecer um grupo de trabalho. Os grupos de trabalho petistas usualmente demoram 5 anos para produzirem algum efeito. Em geral, não produzem efeito nenhum. Mas, enfim, um grupo de trabalho é melhor do que sair já agredindo, chutando canela, etc. E o segundo risco aí é a questão política eleitoral. E agora você está, né, digamos, ressuscitando um inimigo comum, um inimigo externo, alimentando muito a questão da polarização. Bolsonaro teria sido ele o responsável pela imposição da tarifa. Enfim, é a questão de versão narrativas e daí cada um vai ter a sua opinião. Qual é a minha? A minha, eu acho que, honestamente, vai fazer muito pouco efeito. Eu não acredito que isso tenha efeito grande e muito menos duradouro no ponto de vista da dinâmica eleitoral. Que o eleitorado brasileiro vai estar polarizado na eleição, isso é uma verdade, como já era antes do dia 9 de julho. O eleitorado brasileiro está polarizado há muito tempo e o PT não depende de iniciativas do Trump para aumentar o nível, o calor do discurso e da narrativa e oferecer o nós contra eles. Nós contra eles estavam aqui antes do Trump ter feito as tarifas. Então, francamente, você pega o último Datafolha, eu paro para a gente ouvir gente mais inteligente do que eu a esse respeito. Assim, no último Datafolha, você tem lá aproximadamente 2% do eleitorado que sequer conhece o presidente Lula. Não sabe que o presidente do Brasil é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2%. Dá quase 5 milhões de pessoas que não sabem quem é o presidente do Brasil. Eu arrisco dizer que uns 40%, 50% não tem ideia de quem seja o presidente americano. E uns 90% não tem a menor ideia do que é uma tarifa. E a gente já se esqueceu do escândalo do INSS, que tirou dinheiro de verdade das pessoas e que aconteceu há um mês. Qual é a duração de uma crise como essa? Que não vai produzir um efeito econômico severo, a não ser que seja escalado, e que não produziu efeitos de mercado muito moderados, como o que a gente viu hoje. A bolsa caiu aí 1,5%, 2%, sei lá, nos últimos 2 dias. O câmbio desvalorizou, sei lá, 2%. Os juros subiram mais. Enfim. Então, falei bastante para dizer no final, assim, eu espero que o impacto disso tudo sobre a economia, sobre os mercados e sobre a eleição seja muito pouco relevante.